Olá, senhores e senhoras policiais militares. Eu sou Jeová Barros e nesta oportunidade nós vamos dialogar um pouco sobre o enfrentamento ao racismo institucional. Antes de tudo, gostaria de expressar minha alegria e satisfação desse reencontro, mesmo que virtual. Além disso, parabenizar o comandante da unidade por essa nobre iniciativa. Às vezes, estamos tão dominados pela ideologia do sistema que nem percebemos que fomos violentados e subjugados, a tal ponto que passamos a naturalizar atitudes e expressões oriundas da cultura, bem como acreditamos que, de fato, no Brasil existe uma democracia racial. O racismo se manifesta nas diversas dimensões do nosso cotidiano, na cultura, no trabalho, nas relações sociais, na família, nas instituições públicas ou privadas, na dimensão da religiosidade, não havendo limite para a sua ocorrência. Nessa perspectiva, é fundamental que possamos compreender a sua lógica de funcionamento, a fim de que tenhamos mais amplas condições de identificá-lo, não apenas quando ele se manifesta nas instituições, mas principalmente quando inadvertidamente nós o reproduzimos. Compreendido e identificado, o racismo deixará de ser uma hipótese distante daqui para ser uma realidade que nos toca. Com isso, deixaremos a fase da alienação. De certa forma, vamos perder a inocência para finalmente, a partir da mudança de nossas atitudes, possamos contribuir para que, no Brasil, haja verdadeiramente uma democracia racial onde, parafraseando Martin Luther King, homens e mulheres possam ser julgados não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Peço licença aos que já possuem conhecimentos profundos sobre a temática, para que nós possamos acolher todos aqueles que ainda não possuem. Nessa perspectiva, nós vamos iniciar com os conceitos básicos sobre o enfrentamento ao racismo institucional. Nessa perspectiva, vamos encontrar em Munanga 2003, contido numa publicação do Conselho Federal de Psicologia de 2017. O racismo é uma crença na existência das raças, naturalmente hierarquizadas pela intrínseca relação entre o físico e o moral, o físico e o intelectual, o físico e o cultural. Assim, verifica-se que o racismo estabelece uma relação direta entre as competências morais, intelectuais e culturais e as características físicas. Com isso, o racismo enfatiza que a hierarquia das raças é natural. Em uma relação direta, há uma relação de causa e efeito. A criminalidade como efeito da cor da pele, a competência intelectual, moral, como efeito da cor da pele. Então, é essa relação. O racismo está aí. E nessa perspectiva, é importante que nós possamos compreender a sua lógica e como ele se perpetuou em nossa história. Vamos encontrar em Norberto Bobbio, 2000, que o termo racismo se refere ao comportamento do indivíduo à raça a que pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados aparentemente científicos
para levar a crença da superioridade de uma raça sobre as demais. Nessa oportunidade, verificamos duas dimensões, a dimensão política e a dimensão científica. A primeira, a política, se utiliza da segunda, científica, para justificar suas ações, mesmo a segunda apresentando resultados não comprovados, que veremos no futuro. É importante que possamos prosseguir na compreensão, na construção da lógica nefasta do racismo, a fim de que tenhamos mais amplas condições de elaborar atitudes fundamentadas na ciência que possam se contrapor aos mecanismos racistas. Nosso próximo passo será compreendermos o termo estereótipo. Vamos encontrar em Rodrigues e outros que um estereótipo é a crença compartilhada acerca de atributos de comportamento, de personalidade, de grupos de pessoas. Essa crença que normalmente não está fundamentada em dados científicos consistentes está relacionada ao senso comum, que por sua vez isso é comum em virtude de ser compartilhado por diversas pessoas. Vamos encontrar em Costa que estereótipos são generalizações, tanto positivas quanto negativas, socialmente construídas. São frutos de uma percepção social falsa. Referem-se à submissão ao poder, a uma adoção acrítica de normas e valores. Assim, cabe salientar que o estereótipo tanto pode ser uma crença que agregue ou beneficie algo ou alguém, quanto pode ser uma crença que expresse exatamente qualquer tipo de violência. Sendo uma construção social, é transmitida de geração para geração sem qualquer reflexão ou questionamento, o que aumenta a sua invisibilidade. Gordon Allport, norte-americano estudioso das teorias da personalidade, nos esclarece que nosso primeiro impulso parece ser o de ajustar as pessoas em categorias conhecidas de idade, sexo, nacionalidade e papel, e atribuir-lhes os estereótipos que temos sobre essas categorias. Ou seja, diante de alguém desconhecido, o primeiro impulso é ajustar esse alguém a uma categoria conhecida. A partir daí, atribuir a esse alguém as premissas que compõem a sua categoria. Por exemplo, um brasileiro que estiver em um país europeu, é bem provável que um nativo procure entabular uma conversa de aproximação perguntando sobre futebol, carnaval e samba, pois são três estereótipos atribuídos aos brasileiros. Todo brasileiro gosta de futebol, carnaval e samba. Ora, não há comprovação científica sobre isso. Nem todos gostam de futebol, nem todos gostam de samba, nem todos gostam de carnaval. Os estereótipos são generalizações que servem para enquadrar pessoas ou coisas. É bom lembrarmos isso. Compreendendo o que vem a ser estereótipo, fica mais fácil assimilar o conceito de preconceito. Preconceito é o julgamento negativo preconcebido de um grupo e seus membros individuais. Daí se infere que o preconceito é ter um juízo de valor negativo
antecipado quanto a grupos ou indivíduos. Entretanto, diferentemente do estereótipo, que é caracterizado por ser uma crença generalizante, o preconceito é uma atitude. Ora, uma atitude tem 3 componentes fundamentais. O componente crença, muitas vezes generalizadas, assim denominadas de estereótipos. O componente emoção, hostilidade, de inveja, de medo, entre outras emoções. E o componente predisposição ao comportamento, tendência a agir de tal forma. Não é? Então, diferentemente do estereótipo, que é apenas uma crença generalizante, o preconceito enquanto atitude, não só a crença, mas também o componente emocional e a tendência ao comportamento. São os 3 componentes da atitude, são os 3 componentes do preconceito. O próximo passo é entendermos o conceito de discriminação. Discriminar é segregar, separar, diferenciar, entre outros. Assim, discriminação vem a ser o ato de discriminar, ação de discriminar. O preconceito, enquanto pré-julgamento, é uma atitude que tem como um dos seus componentes a predisposição ao comportamento. Já a discriminação é o ato propriamente realizado, totalmente identificado. Assim, enquanto o preconceito é uma atitude negativa, a discriminação é um comportamento negativo. Após trabalharmos os conceitos iniciais, vamos voltar ao passado, à época do Brasil colônia, a fim de que possamos melhor compreender o racismo à brasileira. Entre 1452 e 1455, o Papa Nicolau II fez emitir 2 bulas, documentos oficiais com selo papal, a Dum Diversas e a Romanus Pontifices, dando autoridade ao rei de Portugal invadir, conquistar, subjugar, reduzir a escravidão e converter não cristãos, pagãos e inimigos do Cristo. Com essas autorizações, os reis de Portugal estavam legitimados e sem qualquer peso de consciência a infligir os mais duros castigos para obter a conversão dos infiéis, ao tempo que ampliava o império e o poder econômico. Por uma questão de justiça, cabe lembrar que tais consentimentos à escravização não encontram amparo nos ensinamentos de Jesus, bem como nem todos na Igreja Católica consideravam coerentes tais anuências. Entretanto, suas vozes não tiveram o eco esperado. No ano de 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelas contradições da Igreja, entre elas a conivência com a escravização dos negros africanos. Vamos agora conversarmos um pouco sobre padroado. O padroado foi um recurso utilizado pela Igreja Católica para firmar um acordo de união com Portugal e com Espanha, também estendidos esse acordo para os imperadores do Brasil. Nesse acordo, o Estado tinha a responsabilidade de custear a divulgação da fé católica
e a conversão dos povos conquistados. Em contrapartida, igualmente, poderia auferir os impostos dos bispados instalados. Por outro lado, a Igreja colaborava na manutenção dos status quo, ou seja, procurava sempre intervir para evitar qualquer tipo de revolta, para evitar que os escravizados pudessem se revoltar contra os seus senhores, entendendo, por exemplo, que aquele estado que é a escravização era perfeitamente natural e bem melhor estar escravizado, convertido, do que liberto pagão. Cabe salientar que no Brasil o padroado foi encerrado com a proclamação da República. De uma forma geral, a mão de obra escravizada nativa foi paulatinamente substituída pela mão de obra escravizada africana. Havia uma resistência, inclusive, entre os próprios jesuítas contra a escravização dos nativos. Padre Antônio Vieira, em um dos seus discursos em defesa da liberdade indígena, argumenta que os índios eram livres quando os portugueses chegaram ao Brasil, e nesse estado deveriam permanecer, pois o rei de Portugal, tinha o poder de transformar escravos em homens livres, não, porém, homens livres em escravos. A tanto não chegava o poder do rei. Era o direito natural. Tanto foi a pressão que em 1537 o Papa Paulo III fez emitir a bula Sublimis Deus, através da qual decreta livre os índios do Brasil, afirmando que a ninguém é lícito, sob pena de excomunhão, perturbar o índio no gozo de sua liberdade. Vejam como a história nos revela a dificuldade, que a lógica de Padre Antônio Vieira não foi utilizada para os irmãos vindos da África. A partir daí, o tráfico de escravizados de África foi intensificado, sem significar dizer que os índios deixaram de ser perseguidos ou que, até aquela data, não tivéssemos africanos escravizados no Brasil. O que houve foi uma intensificação. Ora, chegamos a um ponto da nossa caminhada que é pertinente esclarecer dois mitos, a fim de que eles possam ser superados. O primeiro mito diz que na África não havia escravizados. E o segundo mito fala de que os negros eles não resistiram à escravização. Em relação ao primeiro mito, sabe-se diversas fontes históricas de que as nações guerreavam entre si e os prisioneiros de combate, os prisioneiros de guerra eram escravizados e muitas vezes vendidos. O segundo item, que fala sobre que os negros não resistiam à escravização, é uma inverdade. Tanto é que muitos cometiam suicídios, outros tinham seus membros amputados na tentativa de fugir, bem como a formação dos diversos quilombos do Brasil. É lógico que a construção social desse mito, em particular, serviu para acomodar uma das premissas éticas para a escravização dos africanos. É melhor estar escravizados, mas convertido, do que livre e pagão.
As teorias raciais, propriamente ditas, surgiram a partir do século XIX. É o que vamos ver no próximo momento.